Cresce a luta pela revogação da Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos. Para enfrentar a crise sanitária, econômica e social provocada pela Covid-19, uma coalizão com mais de 230 organizações da sociedade civil está mobilizada na luta pelo fim do teto de gastos. Veja na reportagem de Jô Miyagi. O teto de gastos, criado em 2016 pelo governo Temer, teve como efeito o congelamento por 20 anos de verbas para investimentos com a necessidade da população, como saúde, educação e assistência social. O que vai ocorrer naturalmente é uma disputa por recursos, e isso já está ocorrendo. O que a gente observa é que ocorre um processo de achatamento, digamos, dos gastos. Primeiro cortam-se as despesas financeiras, primeiro cortam-se as despesas discricionárias, e depois se cortam as despesas obrigatórias. Nas discricionárias é onde estão os investimentos e alguns direitos. Então, o que já caiu muito só nesses primeiros anos de teto? Caiu muito investimento em, por exemplo, infraestrutura. Nós estamos hoje no menor índice em 50 anos de gastos com investimento, com indicativo de que sequer se consegue hoje manter o que já existe. O Brasil está perto dos 90 mil mortos e a pandemia mostra que o teto de gastos é um erro. De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, o setor perdeu, no ano passado, 22 bilhões de reais com essa medida, dinheiro que hoje faz falta no combate à Covid. É uma contradição um país necessitar de investimento em áreas sociais, estratégia, como é a questão da saúde, e a gente está sobre a vigência de uma lei que congela os investimentos nas áreas sociais por 20 anos. Então, é inaceitável, é um absurdo uma situação dessa. Por entender que o congelamento é inconstitucional e prejudica o desenvolvimento econômico e social do Brasil, mais de 230 entidades se uniram na coalizão Direitos Valem Mais pelo fim da emenda do teto de gastos e por uma nova economia. Um conjunto de entidades entram com uma espécie de petição, né? Uma espécie de solicitação junto ao Supremo Tribunal Federal, solicitando exatamente a derrubada da Emenda Constitucional 95 e argumentando, né, trazendo todos esses dados e argumentando o quanto ela fere a própria Constituição, o quanto ela fere os direitos sociais, o quanto ela vai prejudicar a sociedade brasileira. E aí você tem um conjunto de entidades que assinam esse processo, que são entidades vinculadas à área da defesa, né, dos direitos humanos no país. Na opinião dos integrantes da coalizão, o teto de gastos não interessa à população. Interessa apenas aos neoliberais, que defendem as privatizações e a redução do tamanho do Estado para facilitar a atuação das empresas privadas no setor de serviços públicos. Não se estabeleceu teto para mais nada que não fosse aquilo que é fundamental no desenvolvimento do país. Então, por exemplo, você não se estabeleceu tetos, por exemplo, para isenções, né, para ninguém, muito pelo contrário, né, o Estado tem garantido aí, por exemplo, reduções de impostos, perdão de dívida de bancos, tudo isso vem acontecendo. Mas, em compensação, o investimento nas áreas sociais, a emenda constitucional ela proíbe. Então, na verdade, nós estamos falando de uma emenda voltada para o mercado financeiro, para a elite econômica do país e para prejudicar a população brasileira, que seria o alvo principal do investimento do Estado, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.